assunto? Melhor. Para não ligar para terapeuta? Olha aí, ó. Pedrosa, como é que tá a novela da renovação? Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje? Sim. Pra gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não está entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí estava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão. E o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, é o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão por um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fica o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual é o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tá, tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um Toda mercado vez surge de gol. alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito bem. E até os mais velhos, aí o Fábio aí. Exato. Pedrinho bate o martelo, Vasco faz nova contratação. Inclusive o presidente fez uma declaração sobre novo investidor. Vamos falar sobre o Cruz Maltino sondando o atacante equatoriano, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, um salve aqui para você também nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Já quero começar sobre uma condição para o Vasco poder contratar um novo zagueiro. O Vasco só terá a possibilidade de contratar um jogador para o setor defensivo caso haja uma negociação pelo zagueiro Luiz Gustavo. O Vasco, como trouxemos a informação no dia de ontem, negou a proposta do Al-Shabaab, dos Emirados Árabes, por conta dos valores considerados abaixo. Então, nesse momento, é claro que o Vasco entendeu a importância de valorizar os seus ativos, seus jogadores da base, não vai ter preço de banana. O objetivo, claro, é só contratar um novo zagueiro, ou até reforço, para o setor defensivo, caso Luiz Gustavo seja negociado. Bom, uma informação também sobre toda a questão envolvendo a renovação de contrato, a permanência do Felipe Coutinho. Vasco, os agentes, têm ali tido uma boa comunicação
com o Aston Villa em relação à pendência financeira com o clube inglês. O time estaria abrindo mão de uma boa grana em relação ao clube inglês e a única coisa que falta nesse momento ser resolvida. Ao que indica, né, ao que tudo indica, o novo camisa 10 do Vasco deve ter o seu vínculo de contrato assinado com o Vasco em breve e terá um aumento salarial. O time que já ganha ali na faixa de 1,5 milhão. Vamos aguardar em relação a esses valores para trazer informação com mais detalhes para você, torcedor Cruz Maltino. Agora, mudando de assunto, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o mercado da bola, negociação. Vamos entrar no assunto contratação e também o Pedrinho, que bateu o martelo e abriu o jogo sobre investidor, né? No início da semana, o Pedrinho trouxe numa declaração após o relatório financeiro do clube associativo, abre aspas, a busca por um novo investidor para a Vasco SAF já está em andamento e com todo o cuidado e responsabilidade que o momento exige. O episódio da 777 Partners deixa uma lição que não pode ser ignorada. E até uma outra aspas é que o Vasco não estará buscando um investidor à cega, ou seja, o primeiro que aparecer, a primeira proposta que aparecer, e até fazendo um comparativo, por exemplo, o italiano Andrea Raderizani tinha ali alguns objetivos, mas não envolvendo, por exemplo, a reforma, ampliação, melhorias no CT. Então, propostas, algo que não seja de uma forma completa, o Vasco vai ignorar, vai ser analisado de uma forma cirúrgica, criteriosa, visando, né, a melhoria, principalmente na administração do futebol. Então o Vasco vê nesse momento muita cautela em relação a investidor, em relação a comprador para a Vasco SAF. E aí, essa foi a última declaração do presidente Pedrinho, e o Vasco agora, né, após o martelo ser batido, tem nova contratação para o setor financeiro. Informação que veio dos amigos do canal Atenção Vascaínos. A diretoria do Vasco contratou o advogado Gabriel Souza, que é ligado ao escritório Álvares Marçal. Detalhe que ele esteve à frente da consultoria para a criação da SAF do Santa Cruz de Pernambuco. O escritório Álvares Marçal é especialista em recuperação judicial. Então, martelo batido, o Vasco faz aí a contratação do novo CFO. Lembrando que o último CFO do Vasco foi o Rafael Viana. Recentemente, até o vice-presidente jurídico do Vasco falou sobre isso, né? O Rafael ele vinha fazendo um bom trabalho, né, nesse cargo de CFO, porém o clube formalizou o desligamento dele por questões familiares, por motivos familiares. O profissional foi desligado e o Vasco estava sem essa função, né, sem alguém para essa função, e agora foi contratado, portanto, o advogado Gabriel Souza, que fez parte ali também, esteve à frente, né, da consultoria da criação da SAF do Santa Cruz de Pernambuco. Bom, passado essa informação em relação à contratação do novo CFO, vamos falar aqui sobre mercado da bola, uma notícia, uma informação de última hora. O Vasco sondando um atacante equatoriano, né, um jogador para reforçar o ataque. O Vasco sondou a situação do atacante Alain Minda, do Cercle Bruges da Bélgica. O clube pode buscar a contratação do jogador por empréstimo, né? O objetivo do jogador nesse momento é se realocar ao futebol sul-americano. Ele vem atuando também na seleção equatoriana, no empate por 0-0 com a seleção brasileira. Ele estava na lista de convocados, né? Foi convocado para a seleção do Equador, atua no futebol europeu, claro que não de primeira prateleira, mas é um jogador que quer se realocar também no futebol sul-americano. O jogador
vem chamando a atenção até por conta daquela lista, né, que nós trouxemos recentemente, né, hoje o Admar Lopes, que vem fazendo esse trabalho ao lado do técnico Fernando Diniz, ao lado da diretoria, tem basicamente ali uma lista de quase 50 jogadores que o Vasco vem mapeando, vem sondando no mercado, e o nosso amigo Joel Silva trouxe essa informação de última hora que o Vasco vem sondando o atacante equatoriano. Então é uma lista de jogadores, esse no caso, o Alan Minda é um jogador que atua muito pelo lado direito, né? Ele flutua pelo lado esquerdo também, mas o posicionamento dele, por ser um atacante de velocidade, é mais pelo lado direito, e é mais um jogador que o Vasco vem sondando e vem mapeando para a janela de transferências que começa no dia 10 de julho. Porém, desde a chegada do Admar Lopes no Vasco, já vem antecipando, né? Muitos nomes já foram especulados, sondados. O Vasco tem na mira também o atacante argentino de 19 anos, do União Santa Fé. Trouxemos essa informação ontem. O jogador é considerado uma joia, né, do clube, mas nesse momento são apenas sondagens, são apenas especulações. O argentino Franco Ratotti, nesse momento, em 16 partidas na temporada, ele tem 8 gols. Outro reforço que está muito próximo, né, de fechar é o Thiago Mendes. Nesse momento, o Vasco está ajustando o tempo de contrato com o jogador brasileiro, com o volante de 33 anos, que a gente aguarda para poder ser anunciado. No mais é isso. Qualquer tipo de movimentação, informação, com certeza vamos trazer para você nos próximos vídeos. Galera, faz o seguinte, compartilha esse vídeo, deixa sua moral com 3 torcedores cruzmaltino nos grupos, nas redes sociais, está 100% envolvido nas apurações e nas informações do Gigante da Colina para deixar você sempre bem informado, beleza? BTB Esportes em todos os lugares, obrigado pela sua moral. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, obrigado pela sua moral, um salve para você no comentário, até a próxima notícia. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas. Rafael Tolói está livre no mercado após o término de seu contrato com a Atalanta, em 30 de junho. Após se despedir do clube italiano, o zagueiro, de 34 anos, está curtindo férias no Brasil. Agora, ele é especulado como possível reforço de clubes brasileiros como Vasco e Santos. Com uma década de história na Itália e naturalizado italiano, o jogador comentou sobre o período no país. Abre aspas. Foi um período extraordinário. Cheguei a um clube que jogava para permanecer na Série A historicamente, sempre foi assim. Em 10 anos, disputamos 5 Champions, 3 Europa League, sendo que vencemos uma. Foi algo histórico. Então, foi extraordinário. Vivi o melhor momento do clube e também meu melhor momento. Completou o zagueiro, em entrevista ao Globoesporte.com. Após rumores envolvendo uma possível chegada de Rafael Tolói para o Vasco da Gama, André Castilho, um dos empresários do jogador brasileiro, deu esclarecimentos sobre o assunto ao jornalista Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Castilho afirmou que o zagueiro não tem planos de retornar ao Brasil neste momento, embora a possibilidade não esteja completamente descartada. O empresário ainda deixou claro que o Vasco não fez nenhuma proposta formal, tratando a situação como apenas uma especulação de mercado. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro Rafael Tolói seria um ótimo reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.